recebendo aqui o nosso nobre colega de trabalho, jornalista Sérgio Pires e analista político também. Assim seja. Serginho, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo ao Câmera Mais. Bom dia, Adilson. Bom dia, Luana. Bom dia aos telespectadores. Agora, a questão é a seguinte, Sérgio. A gente está vivendo um ano eleitoral, parece que não, mas é ano eleitoral. Vamos eleger aí novo presidente da República, governador, senador, deputados tanto na esfera estadual quanto federal. Parece que está meio tímido ainda essa questão da campanha política. Os partidos têm até agora, o dia 5 de agosto, é o prazo limite para realizar as convenções e aí homologar as candidaturas até o dia 15 de agosto, aqueles nomes que vão concorrer, então, aos respectivos cargos. E algumas questões, embora não tenham tomado assim grandes proporções na mídia, têm acontecido. Nas últimas 24 horas, qual o grande impacto que a gente tem nessa questão? Parece que o PSDB começa a atravessar um momento de crise, pode-se dizer assim. O que aconteceu, Sérgio? Na verdade é o seguinte, as eleições começaram a esquentar agora. Em Rondônia elas já estão quase fervendo, estão indo para a fervedura. Mas a grande notícia da terça-feira à noite foi o pré-lançamento da candidatura de Ieda Chaves, primeira-dama do município, esposa do prefeito Hildo Chaves, à Câmara Federal, pelo PSDB. Isso foi uma grande surpresa, porque o PSDB tem em Mariana Carvalho o seu principal nome para disputar a reeleição. E a Ieda entraria nesse jogo, obviamente, num confronto entre o eleitorado da Mariana. A Mariana tem muitos eleitores no interior, mas na capital é a sua base principal. E aí que entraria a Ieda. Então, o que a gente deduz disso? Que há algum tipo de divisão forte dentro dos tucanos rondonienses. O PSDB é um partido diferente aqui. Por exemplo, a Mariana é a presidente regional do partido. Ela é a representante legítima dos tucanos em Rondônia. Mas ela não tem poder dentro do partido, porque os votos do diretório são do Expedito Júnior. Entendeu? Então Mesmo que seja contra a vontade da presidente do partido, mas não governa. Isso representa uma crise, pode-se dizer assim, ou Sérgio? Eu acho que não é crise. Disso, que já foi anunciado ontem à noite? Eu estou achando, com a experiência que eu tenho, que é um pouco mais que alguma coisa em torno de um blefe. De um blefe interno, porque o grupo do Expedito do Hildo estão avisando o grupo da Mariana. Olha que nós podemos fazer isso, isso e isso. Entendeu? Medindo forças. Medindo forças internas. Como, por exemplo, vai acontecer no MDB. O MDB deve ter agora no sábado, aqui na sua sede regional, aqui no bairro Liberdade, uma das mais importantes convenções dos últimos anos. O partido vai fazer uma convenção na sede, que é um local pequeno para a grandeza do partido? Do partido. Se imaginava que fosse numa casa de shows ou coisa assim, exatamente porque o momento é conturbado. Há um grupo do senador Waldir Raupp e um grupo do governador Confúcio Moura. Os dois estão pleiteando candidaturas ao Senado. O grupo do Raupp quer que seja só o Raupp para que o partido possa ter uma segunda vaga para negociar com outras alianças. O grupo do Confúcio exige que a vaga seja do Confúcio. Vai ser uma daquelas convenções que vão tremer o prédio. Mas circulou que havia apaziguado, ainda não tem nada definido que sai os dois nomes então ainda? Sérgio? Não, nada definido. Nada definido e, aliás, se me perguntarem, eu acho que vai sair só um. Então, ou seja, tem muita coisa para acontecer nos próximos momentos. No sábado também, e aí num clima que pelo menos até agora está menos conturbado, o PDT e o PSB realizam uma convenção aqui em Porto Velho, lá no Elos. Vamos lançar o Acir Gurgas para o governo, Gesualdo Pires para o Senado, com Carlos Magno ao Senado também. Aí, nessa aliança, tem uma coisa inacreditável. O grupo do Ivo Cassol está unido ao grupo do Acir Gurgas. Embora os dois, Ivo e Acir, se detestem e sejam inimigos políticos há muitos anos, os dois grupos se uniram para tentar fazer o maior número possível de deputados na proporcional. Esse assunto, o Sérgio e os nossos queridos dinos vão estar discutindo hoje no Papo de Redação no rádio, a partir do meio-dia na Parecisa FM, vai ter um desdobramento interessante sobre esse assunto, algumas novidades devem surgir. Agora, eu te pergunto, Sérgio, nesse momento em que as pessoas estão desacreditadas com a política, até pelos últimos acontecimentos a nível de Brasil, propriamente dito, a gente não vê nomes novos se configurando. Pode acontecer alguma mudança, alguma apresentação de novos nomes aí nessa reta final, ou deve permanecer no que vem sendo trilhado mesmo?
Pode, sim, pode. A política é uma coisa muito complexa. A gente não pode dizer, olha, isso aqui está fechado, aquilo ali está fechado. Mas para quem eu já tenho quase 50 anos nesse métier, eu já vi todo tipo de eleição. A tendência é que o eleitorado brasileiro, ele não é de mudanças, de transformações. Ele é muito tradicional, assim. Eu acho que pode aqui ou ali aparecer algum novo, mas não vejo isso como uma mudança radical na política. Deve então retroagir um pouquinho, porque na última eleição a gente viu nomes novos sendo implementados. Sempre... O Dória em São Paulo, aqui no estado de Rondônia também, o próprio atual prefeito, é um nome novo que surgiu, veio de um outro segmento. Ariquemes também trilhou por esse caminho. Jaru também foi mais ou menos por essa vertente aí. Como eu digo, em alguns momentos aparece sim alguns nomes novos. Mas, por exemplo, na corrida presidencial nós temos até agora 11 ou 12 pré-candidatos à presidência. Os nomes que estão postados são praticamente todos conhecidos, com uma ou outra exceção. E os que não são conhecidos estão na rabeira das pesquisas. Então eu acho que, claro que sempre há renovação, sempre há, mas não no número que a gente vê nas redes sociais. Aliás, é importante dizer, as redes sociais não decidem eleição. Tem muita gente que se ilude. Não, o cara vai se eleger pelas redes sociais. Nada. O que elege é a televisão. O rádio um pouco mais e lá depois, como terceira ou quarta opção, as redes sociais. Então, que ninguém se iluda. Nem começou o horário eleitoral gratuito, então não dá para falar nada. Para ter uma ideia, só como uma informação aos telespectadores, o Alckmin, que vem com o Centrão, vai ter 21 minutos. E o líder das pesquisas, o Bolsonaro vai ter 8 segundos. Ora, quem você acha que vai ter vantagem numa disputa dessa? E uma ampla vantagem, né? Uma ampla. Teremos uma eleição atípica também, Sérgio, até porque a gente tem uma redução de período de campanha, né? Reduziu de 45 dias para 35 dias, aquela campanha que é feita no rádio e na televisão, né? A propaganda eleitoral, tanto nas inserções, nos intervalos, quanto também os programas em blocos, como são chamados, né? Que esse é o tempo maior, que você acabou de citar, que o Alckmin, por exemplo, vai ter 21 minutos, mas também tem um investimento muito menor. Circula-se, ontem inclusive teve publicação dizendo que foi anunciado até então pelos grandes partidos, um investimento que dá a metade do que foi gasto na campanha da Dilma na última eleição dela. Ela gastou em torno de 400 milhões de reais, isso corrigido, e foi anunciado pelos grandes nomes que concorrem a este pleito 200 milhões, todos juntos. Vai ser muito diferente do que a gente está acostumado a ver então. Os gastos são absurdos, mesmo caindo pela metade. E vão continuar sendo absurdos, porque, na verdade, nós pagamos essa conta. Tu não é candidato, nem eu, nem a Luana, nem o nosso... Ninguém de nós é candidato, mas nós estamos pagando essa campanha. Tal do fundo partidário vem do bolso do cidadão. Né? Olha, eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho, por exemplo, na legislação eleitoral, nós temos os partidos nanicos de balcão, que se fez agora uma legislação para tentar diminuir o poder deles, e ao mesmo tempo a nossa legislação permite que tenham 50 nanicos na fila para serem oficializados. Então o Brasil não é um país que leva essas coisas tão a sério como deveria. Um dos grandes assuntos debatidos hoje no Papo de Redação, meio-dia, na Aparecida FM, a rádio que mais uma vez foi eleita Top of Mind no estado de Rondônia, a marca mais lembrada quando perguntados sobre qual a rádio que você ouve. Então, obrigado a todo o estado de Rondônia. A Aparecida FM apresenta o Papo de Redação. Sérgio Pires e os nossos dinos lá falando sobre essa questão não sei se é um balão de ensaio, o lançamento ontem da pré-candidatura da primeira-dama aqui da capital do estado como pretensa candidata a deputada federal, entre outros assuntos. Isso aí.